Foi Carl Schmitt, um jurista, um cientista político alemão, que no seu livro O Conceito de Político, ou O Conceito do Político, ele falou de inimigos potenciais de uma nação. Grupos que ostensivamente não se opunham àquela nação, mas que poderiam, por estarem dentro dela e não lhe pertencerem, ser uma ameaça. E Carl Schmitt sugere que o poder deve neutralizá-los de imediato. Hitler acolheu este pensamento. Os judeus que foram perseguidos eram bons pagadores de tributos na Alemanha, amavam o povo e a nação alemã, mas foram reputados por inimigos potenciais, porque nada tinham feito contra a Alemanha. Parece-nos, irmãos, que a inimizade que o homem tem contra Deus, porque a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, reflete-se no ódio contra Israel. Às vezes a gente chega num grupo e fala no nome de Jesus, isto incomoda. Se nós falarmos de Deus, talvez não incomode, porque o termo é tão abrangente, que pode ser entendido à luz do budismo, da religião hindu. Mas quando falamos em Jesus Cristo especificamente, as pessoas dão um pulo para trás e dizem, este aí é um fanático. O nome de Jesus incomoda. E meus amados irmãos, a presença dos judeus também incomoda. Porque eles são uma recordação das promessas de Deus. Eles são uma prova viva dentro da história de que Deus é poderoso para fazer sobreviver um povo. Israel foi cativo na Babilônia, em Roma. Estes grandes impérios caíram, a nação de Israel está aí. Você não encontra pelas ruas um filisteu, um ferezeu, um perizeu, mas você encontra um judeu. Este povo foi espalhado, ficou sem o seu lugar de origem por muito tempo, mas voltou miraculosamente para a terra prometida. É um povo indestrutível, irmãos. Hitler perseguiu este povo. Os comunistas soviéticos perseguiram, a Igreja Católica perseguiu, mas este povo está aí. É interessante observar como eles têm uma capacidade de sobrevivência sob perseguição, de prosperar em tempos difíceis. Porque não digo que são o povo celestial de Deus, por serem judeus eles não têm a promessa do céu. Tem a promessa do céu quem se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. Mas eles são o povo terreno de Deus, eles têm a promessa na terra. A promessa da terra prometida, a promessa de serem a sede do governo milenar de Cristo no futuro. E embora perseguidos, Deus os faz sobreviver. Um rei, uma certa vez, desdenhando dos cristãos, olhou para um ministro religioso e disse: dê-me uma prova só, porque eu não tenho tempo, de que a Bíblia é verdadeira. Aquele ministro disse: Israel, meu senhor, Israel é uma prova só. Veja este povo, olha a história deste povo, e você verá que este povo sobrevive por um milagre. Israel incomoda, irmãos, como a igreja também incomoda, como o crente fiel incomoda, porque tanto o crente fiel como a nação de Israel lembram ao mundo que há um Deus que é Senhor da história, que há um Deus soberano sobre os acontecimentos, que há um Deus que é pelos seus e o homem é inimigo de Deus. Daí o ódio contra Israel. Em cada geração o motivo muda, mas a coisa é sempre a mesma. A Igreja Católica perseguiu os judeus alegando que foram eles culpados da morte de Jesus. Os nazistas dizendo
que eram inimigos potenciais do povo alemão. Os árabes, porque disseram que na Bíblia eles deturparam os papéis, porque no Alcorão quem figura como o filho da promessa é Ismael, de quem vieram os árabes, e o filho rejeitado é Isaque, quando na Bíblia dá-se o inverso, Isaque é o filho da promessa, Ismael é o que foi rejeitado. E sob o argumento de que corromperam a Bíblia, os árabes perseguiram Israel. Nós vemos, irmãos, hoje, o mundo que por um breve momento se condoeu por Israel, pelo Holocausto, após a Segunda Guerra Mundial, novamente voltando repentinamente a ter um ódio grande contra Israel, porque estão tomando partido de um povo que tem massacrado Israel ao longo da história, o povo muçulmano, terroristas, pessoas perigosíssimas, que têm ódio no coração, que guerreiam até entre si, que se matam mutuamente. Esquecem que ao longo de todo esse percurso histórico, mulheres judias têm sido estupradas antes mesmo de haver o retorno de Israel ao seu lugar de origem. Os homens têm sido oprimidos. Se um judeu pisar na Arábia Saudita, é morto imediatamente, é considerado lugar terra santa, e um judeu é considerado impuro. Já era assim antes de Israel voltar. O tio-avô de Yasser Arafat, que liderou o movimento contra Israel, obstaculizando o seu retorno, antes de ter sido decidido que Israel voltaria à sua terra, o tio-avô de Yasser Arafat, ele foi à Alemanha na época de Hitler, se aliou a Hitler na guerra contra os judeus, falou na rádio de Berlim, dizendo que mataria todos os judeus que estivessem nos países muçulmanos, quando nem havia ainda o Estado de Israel. O ódio, portanto, não se dá pelo fato de este povo ter voltado. Aquela região onde Israel está não era do interesse dos árabes. Era uma grande parte, uma região desértica que não florescia. Mas como os judeus têm a bênção de Deus para as coisas terrenas, eles criaram um sistema de irrigação e fizeram o deserto florescer. Inclusive cumprindo uma promessa bíblica que dizia que o deserto iria florescer. Israel fez o deserto físico florescer, e a igreja com o evangelho prega para que o deserto do teu coração floresça.